Fatos da São Paulo, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor São Paulo, que jogou e venceu o final de semana o Santos no Morumbi, casa cheia, grande jogo do São Paulo, e já se prepara para o confronto aí do meio de semana também contra o Santos. Eu vou estar trazendo tudo para vocês aí, todas as notícias do nosso querido tricolor. Antes de vazar, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito do jogo do final de semana e do confronto do meio de semana, possíveis escalações e o São Paulo que tá entrando nos trilhos, entrando nos eixos. Créditos direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Repórter Marcelo Bazeggio, com informações do São Paulo, que venceu o clássico contra o Santos. Muito boa noite, Marcelo. Conta pra gente, por favor, o que você apurou do tricolor. Vamos lá, Mi, boa noite para você novamente. Por aqui no São Paulo, todo mundo respira um pouco mais aliviado depois da nova vitória, dessa vez no clássico contra o Santos por 2-0 no Morumbi. O tricolor que aos poucos vai colocando a casa em ordem e nos bastidores segue se reforçando. Desta vez, Lucas Ramon já está na capital paulista, o lateral direito já tem tudo certo com o São Paulo, o anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. Hoje ele realizou exames médicos para assinar o seu contrato com o tricolor e a tendência é que em breve ele já esteja à disposição do técnico Hernan Crespo. Ele inclusive é esperado para começar a treinar com os novos companheiros já a partir de amanhã aqui no CT da Barra Funda. Lucas Ramon tem 31 anos, se destacou com a camisa do Mirassol na temporada passada, chega para preencher a lacuna na lateral direita, concorrendo com o Cédric Soares e também com o jovem Mike, cria de Cotia, que vem sendo a primeira opção do técnico Hernan Crespo. São Paulo inicialmente vinha tendo dificuldades de fazer o Mirassol liberá-lo antecipadamente, porque Lucas Ramon tinha contrato com o clube do interior paulista até maio deste ano. Para liberá-lo antecipadamente, o Mirassol queria uma compensação financeira, mas o São Paulo atravessa uma grave crise, mas as partes se acertaram e Lucas Ramon está muito próximo de ser anunciado oficialmente como o mais novo reforço tricolor. Boa contratação do São Paulo, amigos. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, Bazeggio. E aí eu pergunto aqui, o que vocês acham do Lucas Ramon? E ele é melhor que o Cédric? Ele é melhor do que o Mike, que são seus concorrentes diretos? Sim, pelo menos em 2025 ele fez mais do que os dois. Vamos lá, o São Paulo tem aquela questão do departamento médico sempre muito cheio. Eu não tenho nenhuma dúvida que essas contratações passam por essa avaliação também, né, do histórico pelo menos recente desses jogadores. E o Lucas Ramon, assim como o Danielzinho, ele é mais um desses que fez parte de quase toda a campanha do Mirassol, que chamou a atenção de todos. De 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele jogou 31 jogos. Foram 44 partidas dele na temporada, 42 como titular do Mirassol. 38, então, jogou 31. Ele jogou 31. Então, assim, ele é um jogador que fez parte ativamente como um daqueles titulares da boa campanha surpreendente do Mirassol. Então, assim, para mim, chega para ser titular, Alex. Vem para ser o titular. E aí, bom, se não render no São Paulo, porque é diferente jogar no Mirassol e jogar no São Paulo, são outros 500 só esperando o tempo para a gente ter certeza. Mas chega para ser titular. Ele chega para ser titular absoluto. O Cédric, o próprio torcedor de São Paulo, não aguentava mais. O mesmo que acontece no Palmeiras com a lateral direita. O Lucas Ramon, por exemplo, no Palmeiras seria titular absoluto. Sim. Né? No Corinthians, acho que não. O Mateuzinho tá bem. No Santos, com o Igor Vinícius, talvez a briga fosse boa. Então hoje, você imagina o Lucas Ramon no futebol paulista não sendo titular só no Corinthians. Exato. Então ele chegando no São Paulo, acho que ele chega para tranquilamente assumir essa condição aí e deixar o Mike e o Cédric brigarem pela reserva imediata ali. E essa vitória no final de semana contra o Santos 2-0? Importante, deu um bom respiro aproveitou a fragilidade do Santos, que não se acerta de jeito nenhum. E o São Paulo mereceu, não tem nada com isso em relação às dificuldades do Santos, se impôs, jogou melhor do começo ao fim, mereceu a vitória, construiu naturalmente, tranquilamente o resultado e aos poucos vai ficando numa situação mais confortável, mais tranquila para tocar a temporada aí. O que mais me surpreendeu foi a maneira como o São Paulo venceu o Santos. Facilidade, né? A facilidade. Foi o que mais me chamou a atenção.
que imaginava um jogo difícil, parelho, os dois times com suas dificuldades por momentos. Até que meu palpite foi 1-1, cara. E se eu não estiver enganado, o meu foi 0-0. Não então. Tenho certeza, mas assim, imaginava um jogo mais parelho. Tá? E olha, é pro Santista ficar bem preocupado com a atuação do Santos, que já não vem agradando há um bom tempo, vem tendo dificuldade nesse início de temporada, mas o São Paulo passou por cima do Santos, com extrema facilidade. O 2-0 poderia ter sido 3, 4, 5. O São Paulo foi assim, como eles gostam de dizer, soberano no clássico no Morumbi, Zax. Muito bem, até mais aliviado o Crespo, hein, depois da vitória, Arnaldo. E falando mais do campo, né? Primeiro, antes de chegar na entrevista e no jogo, na segunda vitória no estádio, eu acho muito, não só precipitado, acho até desonesto, intelectualmente falando, que é uma expressão que os caras adoram agora, atribuir as 2 vitórias do São Paulo à chegada do Rafinha. Pouco como se ele tivesse escalado, substituído e tudo mais. Agora... Teve isso, é? Você pode ver, tá todo mundo falando, né? Da comunidade. Né? Eu vou elogiar um pouco o Crespo, porque eu não acho o Crespo, nunca achei melhor que o Zubeldia, mas eu acho que o Crespo passa por uma situação ridícula no comando do São Paulo, como aliás quase todo técnico, né? Porque o técnico do São Paulo é um herói solitário nos últimos tempos com essa gestão maldita. Mas o Rafinha, é claro que ele ajuda no dia a dia a desafogar o técnico para falar do campo, como o Massim estava falando em relação ao Abel. Então ele pôde falar do campo essa semana, o técnico. E desafoga também o executivo de futebol para tratar de negociação e tudo mais, embora o São Paulo tenha dificuldade imensa ainda no mercado e tudo mais. E tem a questão do Alisson, que é outra coisa para a gente debater. Vamos debater amanhã com o Vessa, porque o Corinthians sempre sai de mocinho nas situações e o Corinthians, na verdade, é o vilão nessa situação, mas a gente fala amanhã do Alisson, prometo, com mais detalhes. Inclusive falando do Marcelo Paz, que é o Prêmio Nobel da Paz, e não é, na verdade. O Crespo, nesses 2 jogos com Flamengo e Santos, ele deu um passo atrás em termos de sistema de jogo, já que a gente estava discutindo aqui, e colocou em campo, repetiu um sistema em que o São Paulo se sente mais confortável, talvez o único que o São Paulo consiga jogar bem hoje, que é o sistema com 3 zagueiros e 3 volantes, sendo que os 3 volantes do São Paulo ocupam o Portugal que o Massa fala tanto, né? Porque são 3 jogadores versáteis. E uma coisa levou a outra. Claro que a vitória sobre o Flamengo, do jeito que foi de virada, fez com que o torcedor se reconectasse com o time, né? O torcedor do São Paulo é diferente do torcedor do Corinthians. O torcedor do São Paulo, ele não consegue separar as coisas. O torcedor do São Paulo queria mais a queda do Casares do que os 3 pontos. O torcedor do São Paulo não fez aliança com o Melo até ele cair em prol do time. O torcedor do São Paulo rompeu com o clube por conta do presidente e sua gestão. Não tinha mais de 40 mil pessoas no Morumbi desde o jogo da LDU, né? E a eliminação da Libertadores. E aí teve 50 mil torcedores. O Crespo, olha, uma das coisas que o Crespo fez nesses pouco mais de 8 meses no São Paulo, ele potencializou de uma forma absurda os 2 principais jogadores do São Paulo. Esse que está abraçando ele. O Luciano nunca jogou deste jeito com nenhum treinador fora o Diniz, embora ele tenha sido importante em todos os anos. Porque a definição anárquico para o Luciano é exatamente a forma que ele joga com o Crespo. Ele joga em qualquer lugar do campo. E é ali que ele joga bem, em todos os lugares do campo. Nunca preso ou de um lado, ou do outro, ou de 9, ou de 10. E ele viabilizou o tal do Marcos Antônio. Não foi o Zubeldia não usava o Marcos Antônio. Por quê? Porque o Marcos Antônio é um volante peculiar. Aliás, são 2 jogadores muito peculiares, que se completam. Marcos Antônio e Luciano. O Luciano não é 9, não é 10, não é 7, não é 11, mas ele é um jogador decisivo. O Marcos Antônio ele não é 5 e não é 10. Ele nunca faz um... O Marcos Antônio não consegue finalizar gol. Ele nunca fez um gol na vida. E ele não consegue desarmar. Agora, para determinar ritmo e achar espaço, ele é bom como poucos. Pô, que sacada essa do São Paulo, hein? O cara... Ninguém lembrava. Então, mas o mérito é do treinador, porque o São Paulo não iria comprar o Marcos Antônio não fosse a chegada do Crespo.
Porque o Zubeldia não via... O Zubeldia era mais Pablo e Alisson. Era ele que jogava. Era 4-2-4. Então o Crespo tem mérito, sim. Além de tudo, ele resgatou um sistema com 3 zagueiros que o Zubeldia não utilizava. Ele fez coisas bastante significativas em pouco tempo de trabalho no clube com um caos completo. Certo? Agora ele não precisa mais ficar falando disso. Ele também tomou pito, viu, assim, por ter falado da questão política, etc e tal. E acho que a resposta dele, a gente sempre fala, treinador que não ganha pontos, não ganha jogos, ele morre pela boca. E o Crespo, mais do que o pito, o time dele reagiu no campo, né? Agora, acho que é uma outra situação, uma outra vibe, uma outra energia, mas ele continua com um pequeno dilema, que é o tal do estadual / Brasileirão. O estadual para o São Paulo é tal, a tabela da federação foi tal, que se o São Paulo tropeçasse um jogo e tropeçou contra a Portuguesa, culpa do Crespo, ele estaria enrolado com esse campeonato até o final, como está o Santos. Então o São Paulo tem essa semana, estreiei bem no Brasileiro, 3 pontos. Aí tem o Santos na Vila, uma boa para o Santos desse jeito, todo chacoalhado. Putz, é um jogo. Mas daí ele não pode descartar o Primavera no final de semana, que ainda corre um risco. Aí é bom se classificar, tem aqueles dilemas. Se o Palmeiras não consegue escalar um time reserva, imagina o São Paulo, né? Então, quando o São Paulo joga sem 3 zagueiros, sem o Marcos Antônio, sem o Luciano, ele é um time talvez o mais comum do planeta, né? Então, essas coisas, e eu vou também salientar alguns jogadores, aí que tá, eu acho que esses jogadores, os reservas caros que o São Paulo tem, eles precisam dar alguma resposta. Os poucos. O único que está dando resposta completa agora é o cara que está abraçado com o Crespo aqui atrás de mim, que é um chileno considerado grosso, o Tapia. Em todo clássico o cara faz gol. Esse é o grosso que o São Paulo tem. Não, e o que ele ajuda, o cara fez 2 gols contra o Corinthians. O que ele corre. Fez um o menino gol contra foi o Palmeiras. expulso em cima dele. Aliás, o que é isso, hein? Que coisa bizarra. Completamente descontrolado. Os dois cartões são muito bizarros. O Santos é antítese, a gente vai chegar nisso, mas eu estou dizendo, o São Paulo precisa de Lucas Moura, como ele foi no segundo tempo com o Santos, aberto, nunca pelo meio, ele precisa de Wendel, ele precisa de Ferreirinha, ele precisa de 3 ou 4 para ter opção para lidar com a temporada. Não dá para depender sempre de Arboleda, Marcos Antônio e Luciano. Arboleda, Marcos Antônio e Luciano. Arboleda, Marcos Antônio e Luciano. É necessário um respiro. E o adversário do São Paulo é um time que tem investimento, um monte de jogador caro, mas que, ao juntar tanto jogador de barriga cheia com passar em Porto Clube, fez para mim um planejamento surreal que é meio Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, Neymar. Então você vê lá, 5 ex-Palmeiras, 2 ex-São Paulo, 2 não sei o que lá, e os caras não conseguem mais jogar como jogavam e nem tem mais a mesma fome que tinham antes. Então, o elenco do Santos é um problema, em vez de ser uma solução, e estreia jogador a cada rodada. E não é qualidade, né? Não é qualidade tem qualidade, técnica. tem. Não é qualidade técnica, é a formação de um elenco. É assim, eu só vou fazer um alerta para vocês, São Paulino. É o seguinte, qualquer momento bom não pode deixar de lado ou jogar para segundo plano as mudanças que precisam acontecer no São Paulo, certo? Exato. Elas precisam estar em curso e andando, beleza? Só vou fazer esse alerta porque a vitória no futebol, né, ela serve para muita coisa. E uma das coisas para que serve é para juntar a poeira, né, embaixo do tapete. Nós vimos quanto o Casares capitalizou com os títulos de Copa do Brasil, Paulista e, pasmem os senhores, da Copinha. Ô, Vessa, você é o Harry Rodrigo Vessone Macis. Potter. E você vai decidir Primavera, fim de semana, pelo Paulista. Macis apita uma coisa. Santos, Brasileiro, Santos pelo Brasileiro no meio de semana. Não é assim, não. Você é o Hernan Rodrigo Vessone Crespo. O que você faz? Depois que eu ganhei do Flamengo, eu tenho um respiro. Eu consigo respirar um pouco.
Porque é quase que, é no Morumbi, mas era um pouco, falei improvável, São Paulo nunca vai ser improvável ganhar em casa, mas se você falar, eu não ganhei do Flamengo, você vai entender. Agora que você tem 3 pontos numa abertura de um campeonato que vai até dezembro, e você pode se classificar, a gente mostrou a tabela do Paulista, São Paulo pode se classificar, é um título palpável, vai depois faltar 3 jogos aí, gente. Então eu acho que eu cuidaria do time para jogar o final de semana, para ter uns caras numa condição boa, fazer mais 3 pontos e aí buscar a classificação no Paulista, cara. Sinceramente, eu faria isso. Você, Arnaldo? Para mim, o jogo mais importante dos 3 próximos do São Paulo é o terceiro, é contra o Grêmio em casa. Dito isso? Dito isso, você precisa ter assim, qual time do Brasil, da Série A, jogou com a mesma escalação até agora 3 partidas seguidas? Nenhum. Saiba nenhum. Então, se o São Paulo for privilegiar o brasileiro, ele teria que jogar contra o Santos na vida 3 vezes com a mesma escalação. Eu acho impossível. Até porque aconteceu alguma coisa nesse mês e vocês não perceberam. Ninguém se machucou. Sim. O cara que machucou foi na Copinha, o Paulinho, no piso de plástico do Pacaembu. Mais um centroavante. Então, além disso, porque o elenco do São Paulo, cara, não perdeu tantos jogadores como o Palmeiras, mas é um elenco do meio para frente muito curto. Então, ele não vai poder esticar a corda do Luciano, do Marcos Antônio, do Caleri nesse início totalmente, senão daqui a pouco não tem, né? Então, eu acho que ele na Vila, ele teria que fazer... E eu imagino que ele deve... Se eu fosse o Macis, que não apita no futebol, eu faria 2 times mesclados, Vila e Primavera, e entraria com o time principal contra o Grêmio. Mesclados, eu revezaria. Por exemplo, Caleri num jogo, Tapia no outro jogo. Wender num jogo, Enzo no outro jogo. Luciano num jogo, Lucas no outro jogo. Assim por diante. Vamos conferir os destaques do dia. Meus amigos, quem diria vitória contra o Flamengo, agora vitória contra o Santos, o São Paulo vem se achando, o Crespo mais uma vez manteve o time com 3 zagueiros e não acho uma má ideia, até já comentei aqui várias vezes com vocês que o meu time ideal hoje com o Crespo é um time com 3 zagueiros. O maior problema para mim do Crespo era a falta de peças à disposição e não necessariamente o esquema que ele usava. E hoje ele tá mostrando, ao contrário do que muita gente diz, que ele não é um técnico limitado, que ele não é um técnico fraco. Ele é o mesmo técnico que, após a saída do Zubeldia, engatou uma sequência de vitórias e tirou o São Paulo lá de baixo e colocou o São Paulo na parte de cima da tabela. Então, muitas pessoas esquecem disso. O São Paulo fez um jogo extremamente seguro. Independente se o Santos tivesse com 11 jogadores, era um jogo que com certeza o São Paulo iria vencer. O São Paulo tinha total controle da partida, o São Paulo estava muito bem, o São Paulo não deixava o Santos respirar. Todo momento o São Paulo brigava e conseguia tomar a bola. O trio de zaga muito seguro. Obviamente o time do Santos é um time bem fraco, bem ruim, sim. O time do Santos é um time bem fraco, é um time bem ruim. Temos que pontuar isso. Por isso mesmo que eu acho que quarta-feira o São Paulo precisa do resultado mais uma vez. O São Paulo não pode deixar escapar pontos contra equipes fracas. E o Santos é uma equipe fraca. Vai ter o retorno do Neymar. Cara, o Neymar voltando sozinho, não vai fazer nada. O Neymar é praticamente um ex-jogador em atividade. É um cara que não consegue se firmar. É um cara que não consegue estar à disposição. Vive se lesionando. É acima da média, mas é um cara que está longe de fazer o que o Luis Soares fez, por exemplo. O Soares veio aqui com um joelho e destruiu no futebol brasileiro. Eu não acho que o Neymar vai fazer isso aqui no Brasil, até porque não vem fazendo, né? Já tem um ano que o Neymar tá aí, o Neymar tem mais lesões do que gols, se eu não me engano. Então, o São Paulo venceu no final de semana. Para mim, pode jogar, se o Crespo colocar uma formação mais competitiva, pode jogar e pode vencer o Santos mesmo fora de casa, empurrando o Santos para uma crise aí ainda maior. E o São Paulo vai se achando, o São Paulo vai se acertando, o trio de zaga forte e firme. O Marcos Antônio é um pilar desse time. Até ver um inscrito, eu comentei isso no vídeo de ontem, antes de ontem, não lembro se foi no pós-jogo, que o Marcos Antônio é o único jogador insubstituível do São Paulo, né? E ele falou assim, mas se tirar o Luciano, não sei o quê, e eu até comentei, eu não tô criticando o Luciano.
Eu tô falando que se você tira o Marcos Antônio do time, o time simplesmente não existe. O time do São Paulo, ele depende do Marcos Antônio. Se você tira o Marcos Antônio do time, você simplesmente destrói o time do São Paulo. O Luciano, vamos supor que amanhã o Luciano se machuque. Você coloca outros caras ali. Você coloca o Lucas para jogar de segundo atacante. Você pode colocar um dos moleques para jogar de segundo atacante. O Ferreirinha. Você coloca alguém para jogar aquela função, a bola vai sobrar e ele pode jogar com Tapia e Caleri. Ele pode improvisar. Ele pode colocar alguém para fazer a função de segundo atacante. Ali na função do Marcos Antônio, não tem. O Marcos Antônio amanhã pegar uma gripe e não conseguir jogar, o time do São Paulo inexiste. Inexiste, porque o São Paulo não tem um 10. O São Paulo precisa que o Marcos Antônio faça esse jogo. E agora ele fazendo dupla com o Danielzinho, as coisas estão funcionando. Porque você tem a qualidade de jogo do Danielzinho para contribuir na saída de bola. E você tem o Marcos Antônio meio que... Se a gente for parar para pensar, ninguém se importa tanto em marcar volante. O São Paulo joga com 3 volantes. E o Marcos Antônio, como ele se movimenta muito, ele acaba bagunçando demais a defesa adversária. Acaba bagunçando demais. Você pode olhar as jogadas de ataque do São Paulo, umas pelo lado direito, outras pelo lado esquerdo, e em ambas passam pelo pé do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele flutua pela direita, pela esquerda, por dentro. E isso destrói qualquer marcação. Você tem um jogador extremamente dinâmico que flutua e as equipes têm que, em tese, fazer uma marcação individual. E geralmente as marcações elas são feitas por zona. Então, se o Marcos Antônio pende pela direita, e o cara que tá marcando ele não vai para lá. Cara, o Marcos Antônio é extremamente inteligente. É um cara que vem se desempenhando um futebol excelente e, volto a dizer, tá fazendo uma dupla muito boa com o Danielzinho. O Danielzinho é um cara que tá ajudando a gente. Muitas pessoas podem até não ver isso, mas o que o Danielzinho ajuda o Marcos Antônio é brincadeira. Saída de bola do Danielzinho, a divisão de responsabilidade do meio de campo do São Paulo com o Danielzinho é algo, assim, notório de se ver. E temos lá na frente o Luciano e o Tapia, que estão decidindo. O Tapia é um jogador extremamente forçado, é sim um cara grosso, é um cara que não tem uma qualidade técnica exuberante, mas é um cara que trabalha demais, é um cara que se entrega e as coisas funcionam para ele. As coisas dão certo para ele. É um cara que, a gente vê o que ele corre, o que ele se entrega. Ele erra domínio, ele chuta errado, mas ele tá lá. E de tanto ele tentar, de tanto ele se posicionar, de tanto ele aparecer, as coisas dão certo para ele. Dá pra você ver, o Marcos Antônio deu uma bola para ele contra o Santos, ele bateu de esquerda um chute excelente, o goleiro defendeu, foi para fora. A bola do gol dele, se você olhar, eu tenho até a dúvida. Ele bateu aquela bola cruzado. Aquela bola do gol dele, ele bateu cruzado. E eu acho que aquela bola ia até pra fora. Mas bateu no pé do jogador, desviou e tomou uma trajetória totalmente diferente. Cara, é isso. E a gente tem o Luciano, que jogando aonde eu mais adoro que o Luciano jogue. Ali naquela função, tendo só que fazer o que ele fez contra o Santos, que é... A bola veio, ele domina, gira e faz o gol. É isso, cara. Essa pra mim é a definição do Luciano. Ele é um cara que se beneficia demais de estar dentro da área. Ele tem uma tranquilidade muito grande de jogadas dentro da área, né? Geralmente dentro da área os defensores ficam mais alertas, por medo de fazer pênalti e tal. O Luciano, ele se beneficia demais de estar ali na meia-lua, na grande área, na intermediária ali. Ele se beneficia dessa loucura da defesa adversária como poucos. E é o cara que, se o Marcos Antônio ou qualquer um que seja continuar dando bola nele, ele vai continuar fazendo gol. Que tem uma coisa que o Luciano sabe fazer, é gol. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.